Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, todos encontraram, amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado ou fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo, mais uma vez o medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Senhor Deus, fala conosco, ministra o nosso coração, para que nós possamos entender o real sentido das tempestades que se levantam em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, que faz com que a palavra ela produza em nós frutos, ele possa nos esclarecer, trazer a ideia na nossa mente, aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, se for para me dar um tema, e eu quero dar um tema para essa mensagem, para que você acompanhe, para que você anote, é vencendo as tempestades. É claro que na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo e na nossa vida pessoal, bem como na nossa vida terrena aqui na terra, não só com Cristo, mas espiritual, mas nossa vida profissional em todas as áreas, nós estamos sujeitos a nos depararmos com tempestades. Quando eu olho esse texto, eu vejo duas coisas que me chamam muita atenção aqui, e uma delas não é somente a tempestade em si, mas é quando eles estão no meio da tempestade, os discípulos, estão afastados. Jesus não está no barco. É importante a gente frisar isso. Jesus não está com eles. Outra coisa que é importante a gente frisar aqui é que nós tínhamos nesse barco pessoas que entendiam do ramo de pesca, ou seja, entendiam muito sobre águas, sobre o mar, sobre a intensidade de vento, essas coisas, entendiam bastante. E também é importante a gente frisar aqui que eles estavam seguindo uma ordem de Jesus. Então, nós temos aqui pessoas experientes da pesca. Jesus não estava no barco, porém Jesus os direcionou para algum lugar. Versículo 22 vai dizer assim: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Parece que a gente entende que Jesus estava levando ele para um caminho sem volta, Mas Jesus estava insistindo para que eles entrassem. Nessa versão aqui fala: Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, ou seja, Jesus estava dando uma direção: você vai sair desse lugar e você vai para aquele lugar. Ou seja, existia uma ordem que muitas pessoas não entendem ou muitas pessoas não prestam atenção. Toda vez que eu e você estivermos direcionados para ir a algum lugar, é interessante que a gente saiba quem a gente está seguindo, qual é a ordem que estamos seguindo. No caso aqui, os discípulos estavam seguindo uma ordem de quem? De Jesus. Não era uma simples ideia, não era uma simples vontade deles irem e simplesmente montarem no barco e saírem ao mar. Não, e Jesus falou para eles: vão, que vocês precisam ir para o outro lado do mar, o outro lado.
o outro lado, enquanto eu vou despedir da multidão. Aonde Jesus nos manda ir? A direção que Jesus nos dá, a ordem que Jesus nos direciona. Você acha que Jesus vai nos levar a um lugar sem sentido? Ou a uma jornada sem sentido? Eu estou fazendo um processo seletivo e nesse processo, exatamente hoje, encerrou esse período de treinamento e o rapaz, o nosso treinador lá, que cuida dessa parte de treinamentos da empresa, ele falou algo interessante. Ele falou assim: nós precisamos ter sentido na vida, porque se nós não tivermos sentido, as coisas não vão acontecer. Então eu pergunto para você, qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Quem está direcionando você? As suas decisões são baseadas e pautadas em quais vontades? A sua ou a de Deus? Quem é que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Alguns, todos aqui, pelo menos eu imagino que todos passaram pelas águas do batismo. Naquele momento, não só nas águas do batismo, mas aqui nas águas do batismo, praticamente confirmou, declarou de forma pública que você morreu para o pecado, morreu para o mundo e nasceu uma nova vida em Cristo Jesus. Mas já quando você levanta sua mão e aceita o Senhor Jesus, naquele momento a sua vida passa a ter um outro sentido. Paulo disse isso: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o que eu quero dizer para que você entenda a grosso modo, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa quem as tempestades que vão se levantar na sua vida, não importa quem vai estar do seu lado, o que importa é a direção que você está seguindo, quem você está obedecendo, qual é a voz de comando. Veja que Jesus colocou eles no barco, insistiu para que eles fossem. Quando Jesus despede a multidão, aqui nós temos, parece que, duas cenas: os discípulos navegando e Jesus subindo ao monte para orar. Jesus parece que esqueceu o que ele havia falado. Não, mas Jesus foi orar ao monte. Jesus foi subir no monte orar. E eu creio que Deus falou para ele, o Pai e o Filho: agora pode ir. Já que você falou comigo, nós já conversamos, vai salvar o povo lá, que eles estão passando um apuro lá, viu? E veja só que interessante que o versículo 24 fala: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento era contrário à direção que eles estavam indo. Tudo que vai contra aquilo que Deus colocou para que você faça, tudo aquilo que vai contra a direção que Deus te deu, vai causar transtorno. Pode ter certeza que vai vir alguma dificuldade. Pastor, por que eu estou passando por esse problema? Parece que eu não estou aguentando mais, parece que eu não estou suportando. É porque você está seguindo uma direção. E essa direção é favorável para que Deus falou para você. E se isso está te causando algum desconforto, é sinal que você deve continuar, porque você está indo contrário à direção que o mundo está colocando. Um exemplo: quando você vem para Cristo, mais uma vez aqui citando esse exemplo, quando você vem para Jesus, quando você vem para Cristo, parece que o mundo se volta contra você, e as pessoas apontam os dedos e querem te julgar, falar: lá vai ele, crentinho, isso, aquilo, de forma pejorativa. As pessoas começam a te perseguir, alguns amigos, que se diziam amigos, te abandonam, alguns da família, começam a criticar, seja nos grupinhos de família, começam a te deixar de lado, começam a te excluir de coisas, porque você agora faz parte de uma igreja, faz parte do corpo de Cristo, e isso vai te causando algum desconforto,
e você, pastor, eu não sei, parece que ao invés das pessoas virem até mim, parece que ao invés das pessoas ficarem felizes com a minha decisão, parece que elas estão se voltando contra mim, estão declarando guerra, isso, aquilo, estão fazendo isso, então é sinal que você está na direção exata. É sinal que você está seguindo um caminho oposto. Veja que trevas já não se mistura com a luz, e naqueles churrasquinhos da família que te convidavam, onde rolava todos os tipos de bebida, todos os tipos de assunto, palavrões, aquilo lá, você já não é mais convidado. E não pense você que você está sendo excluído, mas você está sendo privilegiado. Porque você já não faz mais parte daquele ambiente, e eles próprios, ou as pessoas mesmo da sua família, identificaram isso, que não faz sentido você estar naquele ambiente. Agora, outro exemplo também é muito verdade, que muitas vezes você está lutando contra a carne por um sentimento que você tem, por uma razão pela qual você precisa mudar, um sentimento que te atrapalha, que não faz você avançar nem para frente, nem para trás, parece que você está estagnado ou estagnada na sua vida. E aí de repente você decide se mergulhar na presença de Deus, você decide se aprofundar no conhecimento de Deus, você decide se buscar cada vez mais esse conhecimento de Deus, e parece que quanto mais você conhece Deus, mais as lutas contrárias, emocionais, ou os problemas espirituais se levantam contra você. Parece que quanto mais você abre os céus em oração, mais as portas se fecham aqui na terra, e muitas vezes nós não estamos entendendo, porque portas erradas que não vão trazer crescimento na minha vida, a partir do momento que eu levantei a mão e aceitei o Senhor Jesus, o próprio Deus vai fechar. Porta errada, Ele não vai permitir que você entre, porque você é dele. E aí isso aí vai causar tempestades emocionais, tempestades que são financeiras muitas vezes, decisões que você precisa tomar, que vão mudar destinos. Nós precisamos entender, igreja, queridos, eu não estou aqui por um acaso. Quando eu entendo que eu não estou em um ambiente por um acaso, eu faço de tudo para transformar aquele ambiente. Eu corro atrás de recursos, eu vou atrás de aplicar a tudo aquilo que eu estou aprendendo na palavra. Porque não é só ler a Bíblia, é praticar, é colocar em prática todas as questões e tudo que envolve a Bíblia. Porque na Bíblia eu vou encontrar muitas coisas que vão contrárias às maneiras que eu vivo. Eu preciso entender, porque na Bíblia fala contra a fofoca, então eu preciso entender que eu não posso ser alguém que faz fofoca. A Bíblia fala contra o pecado do vício, então eu não posso ser alguém que está em cima disso. A Bíblia fala sobre o não amar o próximo, e eu não posso ser alguém que ama. Eu não posso ser alguém que está na igreja, mas não ama. Não ama o irmão, não ama a irmã, não ama ninguém. Não se ama. Como que eu posso? Por isso que não é só leitura da palavra, não. Você pode, eu como pastor, podia ter 10 diplomas lá na minha parede, lá de casa, lá. Podia ter todos os cursos bíblicos que eu pudesse imaginar. Podia ler todos os livros. Se eu não praticar a palavra de Deus, de nada vai adiantar. E quando eu quero praticar e colocar em prática a palavra, não quero apenas ler a palavra, isso aí causa conflitos dentro de mim. E pode gerar tempestades. Pode gerar transtornos. Tudo aquilo que é contrário à direção seguida por Jesus, vai causar dificuldade. Quem mandou os discípulos ir para o outro lado? Jesus. O vento, se ele tivesse favor dos discípulos, o vento ia levar eles mais rápido e chegariam em paz e segurança, correto? Mas o vento era contrário àquilo que Jesus tinha falado para eles. Ou seja, o vento veio para tentar impedir que eles chegassem ao lugar que Jesus tinha dito. E aí houve a tempestade. E duas coisas me chamam muita atenção aqui. A primeira delas é quando Jesus andando sobre o mar. Quando viram, versículo 26, quando o viram andando sobre o mar,
ficaram aterrorizados, ficaram com medo e gritaram. Aqui, ó, é a nossa primeira coisa interessante para a gente olhar. Eles tiveram o quê? Medo. O medo paralisa você de chegar ao seu objetivo. Toda vez que você tiver um alvo, toda vez que você tiver um objetivo, como aqueles discípulos tinham, nós precisamos entender e devemos estar preparados para tempestades contrárias. Segundo, nós precisamos entender que podemos ser acometidos de medo. O medo nos impede de avançar e de enxergar possibilidades. Eu, quando fui viajar de avião, e eu não consigo parar de dar esse exemplo, porque eu posso falar muitas coisas disso. Mas uma delas, e que eu perdi, que muita gente fala, é a possibilidade de ver à vista. Mas eu estava com medo, irmão. Você não tem noção. Eu não conseguia nem olhar para a janela. Tem gente que vai assim. Tem gente que está tirando foto. Eu me lembro que quando eu na segunda vez, quando a gente foi para Florianópolis, que eu tive um pouco de coragem, pastor João. Eu contemplei, já chegando na ilha lá de Florianópolis, eu já contemplei o oceano lindo, maravilhoso, aquela manhãzinha, lembro até hoje, eram umas 10 horas da manhã, aquele céu azul que refletia no mar, aquela coisa linda, né? E muita gente fala, o mar é azul. O mar é azul porque reflete o céu. Quando o avião fez assim, começou a fazer essa virada para ele ficar reto e pousar, irmãos, eu pude olhar a ilha, o mar ali, as praias, que coisa linda. E aí eu falei, puxa vida, o que eu perdi? Porque o medo faz com que a gente não enxergue as belezas. O medo faz com que a gente não veja possibilidades. Toda vez que eu estiver em direção a um objetivo, eu posso ser acometido de medo. E Jesus olha para eles, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus, versículo 27, e Jesus imediatamente lhe disse, coragem. E eles com medo, eles não puderam ver o maior milagre. Ouviram o milagre, mas não puderam. Eu não sei, irmão, o que você sentiria naquele momento? De poder imaginar que é Jesus que está vindo na direção de vocês, no meio da tempestade. Então, para vencer as tempestades, mas aprenda que você pode vencê-las. O medo fez com que eles imaginassem que era qualquer tipo de situação, menos que era o socorro, que era Jesus. A Bíblia diz que Jesus imediatamente gritou, sou eu, coragem, sou eu, não tenham medo. Se eu soubesse que era Jesus desde o início, não é um fantasma, eu ia ficar assim, acho. Que coisa linda. Meu Deus, que maravilhoso. Olha isso aqui. Pedro, dá uma olhada. Como ele faz isso? Não, mas eles ficaram com medo. Eu imagino que eles já estavam um tentando pular para um lado, o outro já estava subindo no pescoço. Rapaz, deve ter seu fantasma. Já não bastasse a tempestade, Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. E agora o fantasma. Deve ser a morte que veio buscar a gente. O medo te cega. O medo te cega. O medo faz você não enxergar o potencial que você tem. O medo faz você duvidar do milagre. Porque tem muita gente que não recebe milagre e vai viver a vida inteira em busca de milagre e não consegue reconhecer o maior milagre, que é o fato dela estar viva ou ele estar vivo.
Ela precisa ver o céu se abrindo, ele precisa ver isso, aquilo acontecer, mas não reconhece que ela ou ele já é um grande milagre. Por tudo que já passou na vida, por tudo que já enfrentou, você pode dizer, eu sou um milagre? Você pode dizer isso, irmão? Então olhe para o espelho. Se você duvida que Deus faz milagre, olhe para o espelho. Você é um milagre. Ah, mas eu não estava morto, não ressuscitei como Lázaro. Não, mas quem falou que foi milagre é tudo aquilo que a gente não consegue explicar. A gente vive, seja na área financeira, como na área emocional, como na área física, na saúde. Nós somos um milagre. Irmãos, está caótico a situação no mundo. Você está aqui. A nossa igreja, graças a Deus, não perdemos ninguém. O mundo aí fora está terrível. As coisas estão... Mas você é um milagre. O Senhor tem te sustentado. Perceba isso, irmão. Tudo isso para chegar. A segunda coisa interessante que eu olho, que eu vejo quando Jesus fala para eles, quando eles entram, e fala assim, Pedro fala, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, depois que percebe, e ele fala como se fosse um ar de dúvida, se és tu realmente, não é? Se és tu realmente, se fosse em outros tempos, né? Quando alguém contava alguma coisa para nós, e muitas vezes a gente já fez isso, duvido que ele falou isso. Duvido. Se ele falou, então mostra aí o print aí do celular. Ele autorizou? Autorizou nada. Rapaz, você não tem noção. Djalma, você ganhou um dinheiro. Ganhei? Quem falou? Saiu o seu nome lá. Duvido. Não, mas eu estou falando, saiu o seu nome. Você tirou foto do meu nome lá? Não, eu estou falando. Dessa forma, Pedro. Então, Senhor, se és tu, olha a condição, olha a condicional, se és tu, então manda ir ao teu encontro. Só que Jesus poderia falar assim, não é minha vontade que você venha, eu vou até vocês, porque a cena maior aqui é vocês viverem o milagre, não é? A cena, o que vai entrar para a história é eu andando sobre as águas, calmando a tempestade e entrando no barco. Não, mas Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus fez? Bia, Jesus falou assim, então, venha. Você sabe por quê? Porque Jesus queria que Pedro vivenciasse o milagre. Não só olhasse o milagre. Então entenda que toda vez que o vento for contrário para você, toda vez que você seguir uma direção, o vento vai ser contrário. E toda vez que o vento vai ser contrário, o Senhor quer que você participe desse milagre. Sabe por quê? Porque você tem capacidade. Porque eu tenho capacidade. Eu não sou qualquer um. Diga isso para você mesmo. Eu não sou qualquer um. Jesus olhou para Pedro e falou, você pode vir aqui. Então vem. Você quer vir? Então venha. E Pedro foi. Só que Pedro começou a afundar. Sabe quando Pedro começou a afundar? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, mais uma vez, ficou com medo. Enquanto ele olhava para Jesus, ele tinha o quê? Coragem, capacidade e estava vivendo um milagre. Foi ele tirar os olhos de Jesus e reparar o vento e observar a tempestade, a fúria do mar. Ele começou a afundar.
Um segredo para você vencer as tempestades é: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Enquanto você estiver com os olhos em Jesus, as tempestades serão um trampolim e uma motivação para você vencer. Tirou os olhos de Jesus, as tempestades vão te matar. Tanto é verdade que Pedro começa a afundar e a Bíblia diz que Jesus imediatamente estende a mão. Imediatamente. Por quê? Porque Pedro já estava indo numa situação difícil. E Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidou? Agora eu pergunto, Pedro duvidou do quê? Pedro duvidou que ele podia andar sobre as águas? Ou ele duvidou que era Jesus? Pedro duvidou que ele poderia andar sobre as águas. Que ele era Jesus? Ele já estava crendo. Eu imagino que quando ele dá os 3 primeiros passos, ele já crê que é Jesus mesmo. Ah, Jesus. Mas quando ele repara o vento e olha para um lado, Pedro duvida que ele era capaz. Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus acredita em você, por que você não vai acreditar? Se até Jesus acredita em você. Então, para vencer as tempestades, a primeira coisa que eu preciso entender na minha cabeça é que toda vez que houver uma direção e houver um vento contrário ou uma situação contrária, isso vai causar tempestades. Transtorno. Tempestade causa ou não causa transtorno, irmão? Causa? Muito. Segundo, toda vez que eu tiver uma direção, vai ter uma tempestade, um vento contrário, eu preciso entender que eu posso andar sobre as águas. Terceiro, eu preciso entender que eu posso ser acometido de medo. E nesse caso aqui, o medo não é um sentimento, é a ausência de um outro sentimento. Porque quando Jesus olha para ele, ele fala o quê? Coragem. Quando eu deixo o medo tomar conta de mim, eu estou deixando a coragem embora, a convicção, as certezas, eu estou deixando a dúvida entrar. Quando a dúvida entra, o medo impera. Crente com medo não vai ter sucesso. Assim como pessoas com medo não vão avançar, vão retroceder. Então, irmãos, tudo isso para dizer o que para você? Aonde você quer chegar? 2021 nós não pode parar, irmão. É uma realidade. Nós não podemos parar. Não adianta. Nós vamos viver trancafiado dentro de casa, não vai resolver. Nós precisamos continuar, precisamos seguir a vida. E não é negacionismo, mas é uma realidade. É realidade. Tem gente que precisa trabalhar, tem gente que precisa fazer. Nós vamos reconhecer isso quando? Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Eu perdi gente, ontem mesmo morreu um amigo meu. Mini pizza do Bira. Morreu, pai do amigo meu. Mas e aí, o que eu vou fazer? Liguei para ele e falei, cara, meus sentimentos aí pelo seu pai. Bom, o que nós vamos fazer? Vida que segue. Enquanto não chegou a minha hora, não chegou a sua hora, meu irmão, nós não podemos parar de projetar. Tem gente que já morreu, só esqueceu de enterrar. Tem gente que já morreu, já enterrou 2021. Já jogou para o saco, já jogou para o lado e falou, ó, não tem o que fazer. Quem falou? Enquanto Deus estiver na nossa vida, enquanto Deus estiver dando a direção, as tempestades vão ser contrárias mesmo, mas eu tenho que entender que Deus não me deixa sozinho. Deus não vai te deixar sozinho. Se prepare, irmão. Quer viver milagres? Você precisa viver situações que exijam um milagre que aconteça. Quer viver o sobrenatural? Você imagina só, irmão, deixa eu perguntar aqui, senão eu vou achar que eu estou louco, né? Quem quer viver o sobrenatural com Deus aqui? Levanta a mão.
Agora, se para você viver o sobrenatural com Deus, você tem noção que você precisa viver? Eu não estou falando que daqui a pouco eu vou chegar aqui flutuando lá de casa. Já que o carro não está pegando, né? E vou chegar aqui e vou... Parei, desci. O que é isso, pastor? De onde você veio? Eu estou vivendo sobrenatural, cara. Deus me trouxe na asa do vento. Parei aqui. Agora, para um pouquinho. Você quer viver o sobrenatural como eu quero? O que nós precisamos? Como que nós precisamos viver? De que maneira nós precisamos viver? Qual circunstância que a gente precisa viver? Você quer viver o sobrenatural com Deus? Que situação, que nível que você precisa estar para você viver? Já pensou Lázaro? Aquele Lázaro que Jesus ressuscita, pouquinho antes dele morrer, ele falasse assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus. E alguém dissesse para ele: cara, para você viver o sobrenatural de Deus, você não vai flutuar, não, vai parar, não. Mas eu acredito que você vai ficar uns 4 dias enterrado. Você vai estar enfaixado e Jesus vai te chamar pelo nome e você vai ressuscitar. Que isso, cara? Que loucura! Imagine, rapaz, eu quero viver o sobrenatural. Mas você já pensou se Jesus falasse tudo isso para ele, ou alguém dissesse? Entenda uma coisa, que para mim viver o sobrenatural de Deus, eu preciso entender que Deus jamais vai me revelar o processo. Ele vai só me revelar o resultado. Só no resultado eu vou entender que eu sou mais que vencedor de Jesus. Você já pensou se fosse com José? Alguém dissesse para ele: cara, você vai viver o sobrenatural com Deus, sabe como? Você vai sair de um simples escravo, prisioneiro, para viver o segundo, depois do faraó. O segundo. Você vai ser o governador. Mas não foi isso que aconteceu, não. Foi preso, foi traído pelos irmãos, foi dado como morto, depois foi levado no palácio. Lá foi acusado injustamente. Depois foi lançado na prisão, foi esquecido por aqueles que prometeram livrá-lo. Veja só que processo. Mas a pessoa, se Deus contasse e revelasse para ele: não, irmão, então a gente quer viver o sobrenatural? Então a gente precisa entender que essa pandemia que nós estamos vivendo faz parte do sobrenatural de Deus. Nós não vamos conseguir explicar, nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir compreender, mas eu profetizo que esse tempo é o tempo que você vai mais prosperar na sua vida. E eu profetizo sobre você que você não vai deixar de ser um dizimista fiel. Ainda nesse tempo, Deus vai te surpreender. Você crê nisso? Isso é viver o sobrenatural com Deus.